Então, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Denilson Fontes Rabelo, sou do colegiado em Licenciatura em História pelo Centro Universitário AGES. A orientadora do meu pré-projeto é a professora e doutora Ana Carla Araújo Montenegro. E o tema do meu projeto é Memória Popular e Patrimônio, Preservação do Acervo Histórico da Igreja São José. Meu projeto visa sobre a Igreja de São José um patrimônio local, que a Igreja de São José é para a comunidade, mas que, no entanto, se tem um planejamento reformista que modificará toda a sua estrutura histórica. Essa reforma pode ocasionar danos à história local e cabe também a preservação tanto da história quanto do patrimônio. No que tange aí o Instituto Patrimonial Histórico Artístico Nacional, o IPAM, que é um órgão responsável para a manutenção e a preservação dos meios materiais e imateriais da sociedade brasileira. A Igreja de São José, de cunho religioso da fé católica, e em seus cortejos festivos ao padroeiro São José, também pode se considerar como patrimônio local. Nesse cortejo se tem também a agricultura, já que boa parcela da população da Lagoa Preta, do povoado da Lagoa Preta, vive da agricultura, tanto do milho, do feijão e da abóbora. E que no mês de março se começa o início do preparo da terra para a plantação. Então, cabe aos agricultores, como um meio cultural, de irem até a Igreja de São José pedir proteção durante o mês de março ao padroeiro. Bom, o problema do meu projeto é que tem como finalidade em salvaguardar a memória popular da comunidade, considerando também o contexto do planejamento reformista, ficando à mercê da demolição do patrimônio cultural popular que muitos habitantes da comunidade desconhecem. Muitos habitantes da comunidade desconhecem a história da Igreja de São José. E com a pretensão do planejamento da demolição, pode ocasionar também o fim de uma história da capela. E também o fim de um acervo que tem naquela capela, que é a estrutura física também em si, a justificativa. Perante as problemáticas expostas e do conhecimento sobre a pesquisa, sobre a história da igreja, e a necessidade de sua preservação, o presente projeto visa propor a efetivação e a conscientização, ou seja, através da necessidade de sua preservação, deu aqui a efetivação de uma conscientização de não demolir a igreja, com a ideia de manutenção do patrimônio, sobre a importância da igreja, na qual é para toda a comunidade. Então, aqui, na justificativa, temos como ponto a ideia de conscientização de não demolir a igreja, com a ideia de manutenção do patrimônio, que é para toda a comunidade, né? Objetivo geral. Reconhecer, a memória cultural e o patrimônio histórico da Igreja de São José, visando seu processo histórico local. Objetivo específico, identificar a diversidade cultural e religiosa da memória popular do povoado de Lagoa Preta. Registrar os novos diálogos culturais da memória religiosa da Igreja de São José. Colaborar para a preservação do patrimônio e do acervo histórico religioso da igreja local. Esse trabalho utilizou a pesquisa bibliográfica para a aplicação de sua prática para a coleta de dados. Então, foi a partir da pesquisa bibliográfica que eu pude ir à aplicação da prática, o porquê eu queria coletar aquele dado. Então, foi importante, muito importante essa pesquisa bibliográfica para a aplicação. E segundo a Carla Pinks, diz que os documentos não são apenas letras que relatam algo. Documentos são fontes científicas, nas quais, através delas, se pode construir toda uma história. O procedimento utilizado foi, na primeira etapa, levantamento bibliográfico, na segunda etapa, coleta dos documentos oficiais, que ficam localizados na Secretaria Paroquial,
na cidade de Paripiranga. Terceira etapa, a coleta dos materiais fotográficos do acervo pessoal do Itava Rabelo de Andrade e do acervo da página do Facebook da Igreja São José. Ambos tiveram a autorização para o levantamento desses dados. Quarta etapa, levantamento dos dados coletados, tanto dos documentos oficiais quanto do material fotográfico. Meu trabalho foi desenvolvido em 3 tópicos: festejo religioso da Igreja de São José, patrimônio histórico do acervo da Igreja de São José e a memória popular e o papel do historiador. No que tange em respeito ao festejo religioso da Igreja de São José, o ponto importante que eu coloquei foi a agricultura. A agricultura é um meio muito forte no povoado, pois boa parcela da população vive da agricultura, e durante o festejo religioso de São José vão até a igreja por manifestação de fé, pedindo agradecimento, devoção e proteção, principalmente para uma boa safra, uma boa colheita, um bom inverno, já que eles estão em preparação para a plantação do milho, do feijão e da abóbora. Segundo Galvão, toda a comunidade devota possui direito de realizar o festejo do padroeiro ou padroeira em sua data, e caso não ocorra, tem-se a motivação que, por questões culturais, o medo de faltar com seu santo protetor, o que aconteceu no ano de 2020, que pela primeira vez na história da Igreja de São José, não se teve a festa cortejo religioso de São José por conta do Covid-19, em que muitos, por questões culturais, tiveram medo de faltar com seu santo protetor. E são as 2 imagens do andor que percorreu durante o festejo de São José. Na primeira figura tem o andor de São José da década de 90. Vocês podem perceber o andor totalmente tradicionalista, que é levado por 4 homens, sempre é levado por 4 homens, já que ele é padroeiro. E a segunda figura do andor da festa de São José de 2019. Algo já modificado, mais moderno, com luzes, e não é carregado por ninguém, é carregado por um carro automotivo. Vocês também podem perceber as inter-relações entre os santos. O primeiro santo e o segundo santo são totalmente diferentes. A figura 1 é do acervo pessoal do Itava Rabelo de Andrade. A figura 2 é da página da Igreja de São José do Facebook. No que tange a falar do ensino do professor, a importância do ensino do professor para a história local. Então, cabe a esse profissional ensinar a história local e também interpretá-la seguindo determinadas fontes. Durante o processo, será utilizado algumas fontes, entre elas fontes orais, está sendo ocorrido durante esse período do coronavírus, através de chamadas telefônicas gravadas, já que fica impossibilitado de você ir até a casa do entrevistado. Então a gente liga para ele, marca um dia, passamos a tarde ou o dia conversando sobre determinado assunto. Fonte documental oficial, que está localizada na Secretaria Paroquial, que necessita de todo um aparato. Como você sabe, a gente precisa também de luva, máscara. Então também será utilizado após o ocorrimento do Covid-19, foi parado o estudo, mas depois do Covid-19 voltarei ao estudo. E as fontes fotográficas, todo o acervo que está aqui em minha residência, está sendo todo estudado, desde a estrutura histórica, desde os andores, desde as pessoas que participavam. De mínimos detalhes é preciso interpretá-las, para assim você conseguir completar as lacunas das memórias. Essas lacunas da memória é onde entra a memória coletiva individual. Por que a coletiva individual? A memória coletiva é uma memória única que se pode deixar algo a desejar e também que não pode completar determinado assunto.
As memórias coletivas, elas podem umas às outras se complementarem. Caso eu esqueça de numa determinada data ou de um determinado período, a outra pessoa consegue lembrar e consegue completar essa lacuna que está na memória da pessoa. E dentre outros aspectos que capturam significativamente para a produção da historiografia. Bom, os resultados esperados era estabelecer a relação referente ao patrimônio histórico, levando que todos os moradores do povoado Lagoa Preta percebam a real importância de proteger esse bem material e imaterial local, que é a Igreja de São José e o acervo da Igreja de São José, que são nesses pequenos objetos que a história pode ser esquecida. E caso essa estrutura histórica possa ser corrompida, pode-se sim ser esquecido a história dessa localidade, que tem relatos que a Igreja de São José veio junto com a criação do povoado, veio junto com a fundação do povoado. Então, são esses pequenos objetos que a história pode ser esquecida, né? E um dos riscos que tive foi o do Covid-19 atualmente, porque boa parte da relação da faixa etária que iria trabalhar, que são os idosos, tem risco do Covid-19, então ficou impossibilitado de eu ir até eles, e deles também pegaram o Covid-19, então foi-se necessário intervir logo de imediato. De imediato criei um formulário online no Google Forms, que foi disponibilizado para toda a comunidade, desde crianças, jovem, adulto, adolescente e idosos. Foi enviado para o WhatsApp, Facebook e Instagram. Foi enviado para o máximo de pessoas possíveis. O orçamento, até o instante, o projeto teve custo zero, porque a igreja fica localizada perto da minha residência, e não foram necessários custos extras. Pronto. Considerações finais. A partir da execução do projeto, eu pretendo que o indivíduo tenha uma noção básica da educação patrimonial, porque não adianta eu trabalhar patrimônio e eles não saberem preservar esse meio, proteger a herança cultural do seu lugar. Não adianta. Então, é necessário essa educação patrimonial. Desta forma, um dos objetivos é alcançar o máximo de pessoas para levar informações concretas e principalmente aos jovens da comunidade. Por que aos jovens da comunidade? Porque eles são o futuro da igreja, são o futuro do povoado também. Então, cabe a eles também saberem ter essa noção básica da educação patrimonial, saberem sobre a história da igreja. Com isso, o pré-projeto tem como finalidade também proteger todo o acervo da Igreja de São José. Esse protegimento desse acervo é de importância também para futuros estudos tanto sobre o povoado de Lagoa Preta, também quanto de cunho religioso. Essas